segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Mais uma vez. Segura na mão de Deus. Aleluia. Grande Deus, pois ela te sustentará. Não temas, não temas. Oh, Jesus está presente. Pega a Bíblia Sagrada. Agora nós vamos ler um versículo da palavra e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Quem está disposto a ouvi-la, diz amém. Então abra em Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo de número 5. Eu quero cumprimentar os irmãos da rede social, os irmãos do canal, da internet. Que Deus abençoe vocês, onde a nossa voz está chegando. A bênção de Deus também está chegando. Amém? Josué capítulo 3. 1, 2, 3. Versículo de número 5. Josué 3, 5. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui. Quantos estão sentindo a presença dele aqui? Diz amém. Podemos ler a palavra? Josué, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque que dia o Senhor fará maravilhas? Amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Somente este versículo. Somente este versículo. Levante a mão ou a Bíblia Sagrada. Fechem os teus olhos e olhem, dizendo assim: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Sei que ela gera fé, que gera bênçãos e milagres em nossas vidas. Amém. Pode tomar o seu assento agora, vai ficar tranquilinho aí para ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu acho que nós podemos melhorar esse louvor e essa adoração, porque isso é louvor e adoração. As palmas louvam a Jesus. Mais forte, com mais alegria. Aleluia, isso, glorificando o nome daquele que vive e reina por toda a eternidade. Meus amados irmãos, eu poderia colocar um tema, e eu vou colocar para despertar a sua atenção para a mensagem que eu vos trago nesta manhã. E eu quero muito a sua atenção. E quando você sentir a presença de Deus e ter vontade de dar glória a Deus, não é proibido glorificar o nome do Senhor. Poderia dizer, construindo o nosso futuro. Diga comigo, construindo o meu futuro. Meus amados, prestem bastante atenção, porque eu vou usar
muitos versículos. Esse versículo que eu trouxe é um ponto de partida para os demais versículos que eu quero citar para tratar desse tema que eu considero tão importante, não é? Há muitas pessoas que afirmam o seguinte: o passado é história, o presente é dádiva e o futuro é mistério. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, à luz da Santíssima Palavra de Deus, chegamos a uma conclusão que nem sempre o futuro é um mistério. Nem sempre o futuro é um mistério, como muitos acreditam. Nós, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar na Bíblia que ela nos dá, ela nos mostra leis e princípios que norteiam o nosso caminho e nos ajudam a construirmos o nosso futuro. Se você ler com atenção a Santíssima Palavra de Deus, você vai descobrir, porque ela mostra leis e princípios que norteiam o nosso caminho e nos ajudam a construir o nosso futuro. Então vamos começar pelo versículo que nós lemos, Josué capítulo 3, versículo 5. A palavra aqui está dizendo que Josué chegou para o povo numa época difícil, numa época em que eles estavam diante do Jordão, e mesmo atravessando o Jordão, naquela época de cheia, que era praticamente impossível, humanamente falando, atravessar o Jordão com aquela multidão. Depois teria ainda a fortaleza de Jericó. Então Josué, na impulsão do Espírito de Deus, ele chega para o povo dizendo o seguinte: minha gente, santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Esse amanhã não precisa ser literalmente amanhã. Pode ser depois da manhã, pode ser semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser o ano que vem, pode ser no futuro próximo. Santificai-vos hoje, e fará o Senhor amanhã maravilhas no meio de vós. Quero que vocês entendam que maravilha neste contexto é algo extraordinário, é algo incomum, é algo inusitado, é algo sobrenatural. Deus estava falando com o povo que se o povo santificasse, ele faria amanhã algo extraordinário no meio do povo, algo incomum, algo inusitado, algo sobrenatural. Era disso que Deus estava tratando. Eu chego a uma conclusão, meus amados irmãos, que para que o nosso futuro tenha maravilhas, temos de nos santificarmos hoje, afastando-nos do pecado e nos aproximando de Deus, nos aproximando de Deus. Aleluia. Pois todos
nós sabemos que santificação significa separação. Separação do erro, separação do pecado, separação do sistema mundanizado, separação da pornografia, separação de tudo aquilo que é errado, que é pecado. Isto é santificar. E o Senhor disse através de Josué: santifica-te hoje, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Repito, se nós queremos um futuro abençoado, se nós queremos construir um futuro abençoado, é importante que saibamos que precisamos nos santificar hoje, isto é, nos afastando do pecado, nos afastando cada vez mais do sistema mundanizado e nos aproximando de Deus, nos aproximando de Deus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Eu quero falar pouco em cada versículo para que nós consigamos, com o tempo que temos, chegarmos lá. Outro versículo que eu quero citar para vocês é Êxodo capítulo 14, versículo 13. O que é que a palavra diz em Êxodo capítulo 14, versículo 13? Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Ouça bem esta palavra. Olha que coisa linda, não temais. Meus irmãos, aqui neste versículo, Moisés encorajou o povo de Israel a não ter medo de Faraó, mas encorajou o povo, dizendo que o povo confiasse em Deus, porque o povo estava caminhando rumo a um futuro. E qual seria esse futuro? A entrada em Canaã, a Canaã próspera, a Canaã que manda leite e mel. Então Moisés, ele chega ao povo com estas palavras, ele encoraja o povo a não ter medo do Faraó, mas que o povo confiasse em Deus para chegar onde ele queria chegar. O povo queria possuir Canaã, o povo queria entrar em Canaã. Então Moisés disse: não tenhas medo do Faraó, confie em Deus. Meus irmãos, não vamos ter medo do Faraó, não vamos ter medo do Faraó, vamos caminhar em nome de Jesus. Não é com medo que nós vamos avançar, progredir, chegar no lugar da vitória, mas é confiando em Deus. Não tenha medo do Faraó, confia em Deus. Em Gênesis, no capítulo 15, versículo 5 ao versículo 6, ouça o que Deus diz: olha para o céu, conta as estrelas, assim será a sua descendência. E aí diz a palavra: e ele creu no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. De quem a palavra está falando? Está falando de Abraão. O Senhor confirmou a promessa no momento em que Abraão, mesmo desanimado, ele determinou a vitória para que o seu futuro, ou seja, ele determinou a vitória para o seu futuro, crendo naquilo que Deus havia dito. Foi num momento difícil, foi num contexto difícil. Abraão, mesmo desanimado,
Quando Deus falou com ele creu na promessa de Deus, ele creu naquilo que Deus havia dito e determinou a sua vitória para o seu futuro. É preciso, meus irmãos, que nós creiamos naquilo que Deus fala. É preciso crer, é preciso acreditar. Quando o Senhor falou com Abraão: olha para o céu, conta as estrelas, assim será a sua descendência. Deus estava falando de algo maravilhoso na vida de Abraão. Deus estava falando de algo incomum na vida de Abraão, de algo inusitado na vida de Abraão, de algo sobrenatural na vida de Abraão. Mas Abraão precisava crer, acreditar. Deus precisa ter crédito conosco. Então, se nós crermos na promessa de Deus, nós vamos, de acordo com a promessa de Deus, determinar nossa vitória para um futuro melhor. Deus tem algo maravilhoso, incomum, inusitado e sobrenatural a realizar na sua vida. Se você crer, glorifica o nome dele. Aleluia. O problema nosso é que às vezes nós temos dificuldade em crer. Às vezes o tempo que estamos sofrendo, às vezes a circunstância do momento nos traz uma impossibilidade de acreditar, de crer. Mas se nós vencermos a incredulidade, que muitas vezes ela quer invadir o nosso ser, se nós vencermos essa incredulidade e crermos na promessa de Deus, pode ter certeza que nós estamos determinando o nosso futuro, e um futuro bom, um futuro melhor. Aleluia. Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. Ouça. Segundo Reis, capítulo 7, versículo 1. O que a Bíblia diz ali? Diz assim, ó: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra do Senhor. É preciso ouvir. Aí vem a promessa: amanhã, a quase essas horas, haverá aqui uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Que promessa é essa? Essa promessa veio da parte de Deus. E Deus usou Eliseu para profetizar esta bênção, este futuro na vida do povo. A situação era de miséria, era de escassez. A promessa foi feita em um período de grande fome, de grande miséria, de grande escassez. Quando o exército sírio cercava Samaria, mas o Senhor operou um grande milagre ao saciar o povo. O momento era de crise, o exército assírio havia cercado Samaria, não tinha mantimento na cidade, não tinha comida, era seca, era miséria, era crise, e já tinha gente desfalecendo de fome. Aí vem a promessa de Deus. Eliseu se levanta e disse: ouve a palavra do Senhor. Será que tem alguém disposto a ouvir? Ouve a palavra do Senhor. Ouve. Aleluia. Ouve a palavra do Senhor. Aí o povo deu ouvido. E ele disse: amanhã. Ele profetizava algo inusitado, algo maravilhoso, algo incomum, algo sobrenatural. Somente quem confiava em Deus poderia
acreditar que isso aconteceria no dia seguinte. Ouve a palavra do Senhor. Amanhã, a quase essas horas. Amanhã, a quase essas horas, haverá aqui. Ele disse aqui, não é em outro lugar não. Aqui, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como isso poderia acontecer se a cidade estava cercada, se não tinha mantimento, não tinha como entrar mantimento, e o propósito do rei da Síria era realmente acabar com aquela gente? Como isso ia acontecer se estava tudo invadido? Se o momento era de crise, era de fome, era de escassez? Santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. A promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. E no dia seguinte, algo maravilhoso, algo incomum, algo inusitado, algo sobrenatural aconteceu. As portas da cidade se abriram e mantimento, prosperidade, vitória, mantimento, prosperidade, vitória. E o nome do Deus de Eliseu foi glorificado. E se você pode glorificar esse Deus, glorifique a Ele também. Glória a Deus. Amanhã pode estar melhor. Santificai-vos hoje, e amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Segundo Crônicas, capítulo 20. Ouça. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao versículo 20. Eu só vou citar o seguinte: quando o Senhor vem e fala da seguinte maneira: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Olha só, olha a palavra de Deus. Não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. A peleja não é vossa, senão de Deus. Pode glorificar o nome do Senhor. Ouça bem. Em que época veio esta palavra da parte de Deus? Se você ler o contexto, você vai ver que Josafá, o rei de Judá, estava com medo, porque os exércitos aliados dos Moabitas, Amonitas e os da montanhas de Seir havia cercado Judá. Os reis dessas nações, 3 nações, se uniram para exterminar o povo de Deus, para acabar com Judá. Mas veio a palavra do Senhor dizendo: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Judá se quebrantou diante da promessa de livramento e conseguiu vencer sem arrancar sequer uma espada. Sem os soldados, o exército do povo de Deus, sem arrancar sequer uma espada. Deus pelejou por eles e a vitória foi grande. A vitória foi grande. A vitória foi grande. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Não temas, nem vos assusteis por causa desta multidão. Essa
essa multidão de problemas, essa multidão de adversidade, essa multidão de crise, essa multidão de sofrimento, não temas. Santificai-vos hoje, e fará o Senhor amanhã maravilhas no meio de vós. Aleluia, glória. Aleluia, glória. Bendito é o Senhor. Você vê, Marcos capítulo 4, versículo 26. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 26. O que é que diz ali? Diz o seguinte: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. É assim que está escrito ali. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. O Senhor ensina nesta parábola que a semeadura não é feita apenas para uma colheita, mas faz crescer árvores que produzem várias colheitas. Veja bem, o estilo de vida é determinado pelo que plantamos. Veja bem, portanto, meus irmãos, façamos boa semeadura hoje para colhermos bons frutos amanhã. É assim que Deus ensina. É a lei da semeadura. O que se planta hoje, colhe amanhã. O que você plantar hoje pode determinar o seu futuro amanhã. Eu vou repetir: o que você plantar hoje pode determinar o seu futuro amanhã. Então faça o bem, plante o bem, plante a semente do bem, e você terá um futuro melhor, você terá colheita. Aleluia, glória, pode glorificar ao Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1, ouça. Efésios capítulo 6, versículo 1. O que está escrito ali? Ouça bem. Ali está dizendo o seguinte: vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Está falando de obediência. Está falando de obediência. E no versículo de número 3, temos a consequência de quem obedece. Aí diz: para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Para que te vá bem e viva muitos dias sobre a terra. Então queremos ter um futuro melhor, um futuro bom, queremos construir o nosso futuro. Sejamos obedientes, sejamos obedientes, sejamos obedientes, e principalmente ao nosso Pai Celestial, sejamos obedientes. Aleluia, glórias ao nome do Senhor.